Êxodo 5, a partir do 1, diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para quem eu deva obedecer e deixe Israel sair? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa, vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a própria palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzem a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Verso 9, para finalizar: Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Amém? Você pode se assentar. É inegável para quem se torna um leitor da Bíblia, e você que conhece o mínimo das histórias principais das Sagradas Escrituras, é inegável e quase que impossível nós não fazermos certas comparações. Entendemos que o Êxodo serve como uma tipologia para a nossa jornada de fé e a nossa caminhada como igreja. A história do Êxodo você conhece. O povo estava escravizado no Egito, Deus se manifesta para os libertar, levanta Moisés como liderança, o povo sai do Egito rumo a uma terra prometida. Para que eles desfrutassem dessa promessa e chegassem à terra prometida, eles deveriam obedecer às leis de Deus. E você sabe, Moisés sobe na montanha, recebe as leis e passa para o povo. Obedeçam, chegarão à terra prometida. Tranquilo até aqui? Amém? O Evangelho é a mesma coisa. O Êxodo é uma tipologia daquilo que Cristo fez por nós. Escravos no mundo, no pecado, na podridão, o Senhor vem para nos resgatar. E de novo a cena se repete. O Senhor Jesus, Ele faz o seu primeiro sermão numa montanha, o Sermão do Monte. Ele dá as instruções para aqueles que desejam também chegar a uma terra prometida, a Nova Jerusalém. Interessante é, quando nós observamos tanto a saída do Êxodo, quanto a proposta do Senhor para aqueles que desejam viver o seu reino, nós precisamos estar atento para vencermos as táticas do mal. E a proposta da reflexão dessa noite é isso: vencendo as táticas do mal. E o mal, o tempo todo, do início, do meio até o final, vai tentar nos impedir que cheguemos à terra prometida. Se você não parou para levar isso a sério ou considerar essa verdade, é muito importante que você o faça. Há uma guerra espiritual o tempo inteiro tentando te prejudicar, tentando minar a sua fé, tentando comprometer os seus passos para que de maneira alguma você chegue até aonde o Senhor deseja, viver os propósitos dele e chegar à terra prometida. O episódio que nós lemos já é o encontro ali, o primeiro encontro de Moisés com o faraó. E o contexto disso, quero só pincelar para você jamais esquecer.
Nós temos agora o povo de Israel dentro do Egito, porque Deus havia preparado todas as coisas. Enviou José, mesmo sendo vendido pelos irmãos, para ir trabalhar como escravo no Egito, mas ele tinha sonhos dados por Deus, que seria governador, e isso acontece. 13 anos depois, ele chega com 17, com 30 se torna governador, vem 7 anos de fartura, depois 7 anos de miséria, e nós sabemos que o pessoal de Canaã, a família dele, chega também ao Egito para buscar mantimento, comprar mantimento, ele se revela, e depois toda a família, então, dos patriarcas agora estão no Egito. Chegaram em torno de 70 pessoas, e o tempo vai passando, e esse povo se torna uma grande multidão. O tempo passa, e o povo de Israel não para de crescer. Êxodo, esse livro que nós lemos, no primeiro capítulo, vai nos mostrar mais ou menos o que acontece de José, um hebreu, linhagem patriarcal, governador do Egito, que facilitou a entrada da sua família e a multiplicação deles, para agora um quadro totalmente diferente. O mesmo povo é grande, mas está no Egito, só que sofrendo perseguição, sendo escravizado, os meninos agora sendo jogados no Nilo. O que aconteceu? O autor vai colocar assim, Êxodo 1, do 6 ao 13, para que nós venhamos entender. Ora, morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito o novo rei, que não sabia nada sobre José. E ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia. Memorize essa palavra. As táticas infernais sempre são baseadas em astúcia. Temos que agir com astúcia para que não se tornem mais numerosos. E no caso de uma guerra, aliem seus inimigos, lutem contra nós e ainda fujam do país. Vamos estabelecer sobre eles chefes de trabalho forçado, para oprimir com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó cidades celeiros de Pitom, Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Enfim, princípios normais a gente encontra aqui. Quem cresce, aparece. O povo pequeno não dava muita bola. O povo começou a crescer. Esse faraó que não conhecia José fica preocupado. Já sabemos o que vamos fazer, vamos começar a oprimir, vamos escravizar esse povo. O interessante é que o texto final que nós lemos diz que mesmo sob perseguição, eles continuavam crescendo e multiplicando-se, que também é algo normal para aqueles que vivem os propósitos de Deus. Crescer, se multiplicar, sempre para frente. Enfim, nós sabemos que Deus então agora tem um propósito de libertar o povo dessa escravidão. Escolhe Moisés. Moisés, você sabe, passa 40 anos ali no Egito, sendo tratado como um príncipe, recebe toda a ciência egípcia, todas as estratégias de guerra. Depois ele precisa passar 40 anos fora, então ele se torna pastor de rebanhos, ele casa, ele constitui família, ele tem que ter muita paciência, ele conhece geograficamente toda a região da Península do Sinai. E depois ele volta então, porque ele tem o chamado de Deus, a experiência com o Senhor, e ele volta ali agora para libertar o povo. E nós chegamos em Êxodo 5, o texto base que nós lemos. Chega diante de Faraó com um recado muito simples: deixe o meu povo ir, assim diz o Senhor, para me prestar culto e sacrifícios de adoração. E a resposta inicial de Faraó vai mostrar essas táticas. Eu quero aqui falar só de 4 táticas infernais, porque assim como o Egito, ele é uma figura, podemos dizer assim, do mundanismo, Faraó, ele se torna também uma figura satânica, nesse paralelo que nós precisamos fazer para a nossa vida. A fala de Faraó, no verso 5 que nós lemos no capítulo 5 é: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as tarefas? Voltem ao trabalho. A primeira tática do nosso adversário é não permitir que haja adoração. Se você tem alguma dúvida sobre isso, que essa dúvida seja dissipada hoje.
As forças malignas não querem que você adore, que você tenha experiência com Deus, que você se enquadre naquilo que Deus te criou, um adorador. É algo inato do ser humano. Nós fomos criados para Deus, para adorar o Senhor. Nos encontramos nisso. Tanto que, depois da queda ali de Adão e Eva, o ser humano sempre vai procurar alguma coisa para preencher esse vazio e buscando a ligação com o divino. Falei e repito, você pode ir em qualquer cultura, quem sabe até uma civilização que jamais teve contato com o homem branco, lá eles estarão adorando alguma coisa. Uma árvore, um sol, um animal, ancestrais, porque o ser humano tem essa necessidade. Deus nos criou para esse relacionamento com Ele. O nosso adversário, sabendo disso, ele vai procurar impedir que a adoração ao Deus verdadeiro acontece. Interessante, preste muita atenção na primeira tática usada por Faraó. Moisés, Arão, por que vocês estão falando essas coisas? Enchendo a cabeça do povo com esse propósito, voltem para o trabalho. E, olha só a estratégia maligna. Eles devem estar muito desocupados para pensarem em adoração. Chame todos os capatazes aí sobre os escravos egípcios. A partir de hoje, vocês não mais fornecerão a palha. Vão exigir o mesmo resultado, a mesma quantidade de tijolos, mas não dê a palha. Para quê? Para que nesse tempo que eles estão pensando em adorar, eles venham se ocupar em procurar palha e eles então desencanem disso, eles parem de pensar nisso. E assim acontece. E o texto diz, se você lê a continuação, que os israelitas ficaram apavorados e começaram a caçar palha de todo lugar, porque eles não mais recebiam e tinham que prestar o mesmo relatório, a mesma quantidade de produção. Preste atenção no que eu vou te falar. Tudo que ocupa o lugar de Deus, ou o tempo que deveria ser dedicado a Deus em adoração, tudo que ocupa na nossa agenda, por trás, não tenha dúvida, existe uma artimanha maligna e satânica. Nós, como igreja do século 21, precisamos estar muito atentos, porque nós somos uma geração, e eu tenho falado muito sobre isso, extremamente ativista. Os adultos se envolvem no ativismo com coisas importantes. Não vou dizer que o trabalho não seja algo importante, o trabalho é algo muito importante, mas quando eu não sei colocar limite no meu trabalho, e o horário dedicado ao trabalho começa agora a ocupar todas as áreas da minha vida, inclusive meu tempo de adoração, eu me coloco na posição de um israelita de milhares de anos atrás, que está caçando palha, em vez de fazer algo muito mais importante e essencial para a minha vida, que é adorar o Senhor. Vocês me entendem? Amém ou não? Nós precisamos cuidar com isso. A geração de adulto, com isso aqui na mão, nós não colocamos limite no trabalho, porque o trabalho está aqui também. O home office pegou agora depois da pandemia. Se não houver limite, eu estou sempre no meu ambiente de trabalho ou com a minha ferramenta de trabalho, pode ter certeza. O tempo vai passando e aquilo que foi ministrado hoje aqui no louvor, o tempo no secreto, o tempo na oração, o tempo na palavra, o tempo de contemplação, o tempo de adoração, não acontece. E nós, literalmente, vamos nos perdendo e perdendo a conexão com aquilo que Deus nos chamou. Ainda bem que Moisés e Arão não aceitam isso. Eles batem o pé, eles firmam o pé e eles vão novamente falar com o faraó. Se nós olharmos paralelamente, o nosso mestre Jesus deixou tudo isso bem claro. Pois, em primeiro lugar, vocês devem buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. De ponta a ponta da palavra de Deus, nós vamos ver esse foco na adoração, antes de sermos um corpo, com uma alma e com um espírito,
Nós precisamos entender que antes de eu cuidar disso aqui, muito preocupado, o próprio Jesus vai dizer, com a vestimenta ou com o estômago cheio, nós precisamos cuidar com o alimento da nossa alma, que é estar em Deus. Ele faz toda a diferença na nossa vida. Então, não permita que essa cilada e tática infernal te pegue, complique a sua vida, porque nós corremos um sério risco de passarmos a vida toda, não sei, 70, 80, alguns 90 anos, correndo atrás de palha que não preenche a nossa vida e não traz o propósito para a nossa existência. Vão a Faraó. E Faraó começa a negar, não. Então Deus intervém. Eu acho lindo isso. Porque ao mesmo tempo que Moisés, Arão estão lá representando um desejo do Senhor, convencendo o povo que precisa estar na adoração, Deus agora começa a se mover com força. E daí, nós conhecemos a história das pragas. Vem primeiro a praga da água transformada em sangue. Está lá o grande Faraó no rio Nilo se banhando, de repente a água se transforma em sangue. Depois vem a praga das rãs, infesta de rã todos os lugares, inclusive dentro do palácio. Imagine isso. Né? Você vai dormir, no teu travesseiro tem rã. Um negócio absurdo. Né? As irmãs iam se apavorar. Né? Depois, terceira praga, dos piolhos. Piolho em todo mundo. Isso não acontece mais. As crianças de hoje parecem que não pegam piolho. Né? Depois a praga das moscas. Então assim, 4 pragas seguidas. Deus mostrando o seu poderio. Deus destruindo a força de Faraó. Deus mostrando o desejo que o povo saísse para uma adoração e saísse daquela condição de escravidão. Não. Até que depois, então, da praga das moscas, Faraó fica tão indignado, percebe que, vou ter que ceder um pouco. Só que o nosso adversário é muito sutil. E olha só, a proposta dele está em Êxodo 8, 25. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifício ao Deus de vocês, mas não saiam do Egito. Vão, mas não saiam do Egito. O que isso fala, pastor Ledião? Isso fala de uma cilada satânica que percebe que em alguma área ele vai ter que ceder para você ir na igreja, para você adorar, mas ele sabe como manter você preso naquilo, com um pezinho no Egito, um pezinho no mundanismo, um pezinho nas coisas profanas. Muitos acabam, literalmente, esquecendo que o nosso Deus é um Deus que nos chama para a exclusividade. Deus nos chama para a exclusividade. O mundo inteiro não entende isso. O Deus do Antigo Testamento chamava para uma exclusividade, só Ele deve ser adorado. A igreja primitiva padecia por causa disso. A exclusividade. Os cristãos foram mortos por causa disso, porque o Império Romano, ele não queria proibir os crentes de adorar Jesus. O problema era que os crentes só queriam adorar Jesus e não queriam mais prestar cultos ao imperador, à imagem do imperador, né, e aos outros deuses e assim por diante. Mas a chamada de Deus para nós sempre foi essa. O próprio apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo na perseguição de 64 de Nero, ao escrever a sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, ele vai dizer: Vós, porém, sois raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Povo exclusivo de Deus. Nós fomos chamados para essa exclusividade, mas a proposta satânica é sempre essa. Até vai na igreja, até sirva lá o seu Deus, mas não saia do mundo. Nós precisamos entender de uma vez por todas, escute isso: a exclusividade a Deus exige que eu exclua algumas coisas da minha vida.
que eu exclua tudo aquilo que o meu Deus desaprova, que eu exclua tudo aquilo que é mundano, perverso, maligno. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas que ele pastoreava, aos Gálatas, capítulo 5, 19, ele vai fazer aquela lista das obras da carne. Ele vai dizer assim: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. Isso precisa ser excluído da nossa vida. Na carta que ele vai escrever aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, ele vai dizer: vocês não sabem que a perversidade não vai herdar o reino de Deus, ou seja, aqueles que pertencem ao reino superior, ao reino do Pai. E ele continua: imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. Paulo falava isso, Pedro falava isso, Jesus falava isso. Essa palavra de ponta a ponta faz isso e fala disso. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve totalmente a Cristo, ou você não tem parte no reino de Deus. Não existe 99% vou adorar, mas 1% está no Egito. Não existe essa possibilidade. Essa é uma proposta maligna. Lembra daquela história? De um lado estava Deus, do outro estava o diabo, e Deus convidava a pessoa que estava em cima do muro: vem para o meu lado, vem para o meu lado. E o diabo só parado, rindo da situação. E aquele homem em cima do muro olha para o diabo e pergunta: tá, você não vai também pedir para que eu vá para o seu lado? E o diabo olha para ele e diz: essa incerteza é a garantia que eu tenho que você já está do meu lado. Em cima do muro você não está do lado de Deus. E se o Senhor me chama para adorar, não tem como eu fazer isso com um pé no mundanismo. Na prática, isso fala de que eu não posso achar que é possível conciliar uma vida com Deus e uma vida presa aos vícios. Continuo usando droga, continuo atolado no álcool, continuo preso na pornografia. Não tem como. Eu preciso escolher um lado, porque o meu Cristo veio para nos libertar, e conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como eu conciliar o ir na igreja, mas não terminar aquele caso extraconjugal. Não tem como conciliar você usar os seus lábios para cantar ao Senhor, entoar louvores no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã é fofoca, é murmuração, é calúnia, é xingamento. Não tem como conciliar. Nós precisamos entender isso. É tática satânica que nós venhamos ficar nesse vai e vem, mas que o Senhor, que nos chama para a exclusividade, possa receber de uma maneira total o nosso coração e a nossa entrega. Faraó bate o pé: não vão sair, nós precisamos sair. Não. E Deus manda mais 3 pragas. Vem a 5ª praga, que é a praga da morte dos rebanhos. O gado, as ovelhas do povo do Egito começam a morrer, e do povo de Deus permanece. Depois vem as feridas purulentas. Eles estão ali, todos os egípcios, com feridas assustadoras. Depois vem a praga do granizo. Pedras enormes caem, matam muita gente, muitos gados. De novo então, Faraó permite que Moisés e Arão cheguem à sua presença. Nós estamos em Êxodo 10:8, o texto diz assim: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que disse: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga, quem irá? E Moisés respondeu: olha, nós temos que levar todos. Presta atenção na fala de Moisés. A conexão do coração de Moisés com Deus. Olha só, temos que levar todos, os jovens e os velhos, os filhos e as nossas filhas, as ovelhas
os bois, porque nós vamos fazer uma grande festa ao nosso Deus. Disse, porém, Faraó: vocês vão fazer o culto de vocês, e só não levem, verso 7 e 8, só não levem as mulheres e as crianças. Podem ir os homens, mas não levem as mulheres e as crianças. O que isso fala? Mais uma proposta satânica. É uma tática infernal. Vai, mas não pense em família. Vai para a igreja, mas abra mão da sua casa. Anda com a Bíblia, mas esqueça os seus filhos. Proposta satânica. É algo tão perverso, tão maligno, tão sutil, porque há uma quebra na continuidade da adoração se apenas os adultos saem para adorar. Quem vai ensinar as crianças? Sem o exemplo, sem o testemunho, sem a convivência da adoração. Eu pergunto para você, mudou alguma coisa da tática usada pelo inferno hoje? Mudou? Vai, pai e mãe, vai para a igreja, mas o menino está dando muito trabalho para se arrumar, deixa ele. Deixa ele porque tem a televisão, tem o videogame. E daí o menino tem 10 anos, está batendo na mesa, falando mais alto que os pais, dizendo: não vou na igreja, eu quero ficar jogando videogame. E tem pais que estão deixando os filhos no Egito. O projeto de Deus sempre foi envolvendo toda a família. Desde o início você vai ver isso. Noé vivia no meio da perversidade, da malignidade. E o texto diz em Gênesis 18: mas com você, Noé, diz o Senhor, estabelecerei a minha aliança, você entrará na arca, com os seus filhos, a sua mulher, as mulheres do seu filho. Primeira vez que aparece a palavra aliança, uma família toda está envolvida. Deus faz um chamado para Abraão, e o Senhor vai revelando aspectos desse chamado. Começa lá em Gênesis 12, quando chega em Gênesis 18, verso 19, o Senhor deixa bem claro qual é o projeto. Pois eu escolhi você, Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. É interessante isso, porque o pai de multidão, Abraão, é isso que significa o seu nome. Abraão, ele não vê os milhões que vão surgir da sua descendência, mas ele entende: o meu papel é viver essa aliança com o Senhor, é passar para o meu filho Isaac. Isaac vai passar para os seus filhos, e isso vai dando a continuidade. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e jamais abrir mão da nossa casa, da nossa família. Pastor, mas a minha esposa não quer servir ao Senhor, meu marido não quer servir ao Senhor, os meus filhos já são adultos e não querem servir ao Senhor. Eles não querem, mas você sabe que fora de Cristo não há salvação. Ore, 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 clame, clame, clame. Busque a presença de Deus todos os dias em prol da sua casa. Ei, o seu filho, a sua filha, não é responsabilidade do teu parente, do professor, do governo, não é responsabilidade do pastor, da igreja, da líder do cultinho. Não. É tua responsabilidade. Deus deu essa ligação na alma, pai, filho, mãe, filho, para que você todos os dias da sua vida entenda que é sua responsabilidade. Os filhos vão crescer. Vou fazer quase 20 anos de casamento daqui a pouco, mas eu sei que tem pais que oram e intercedem por mim até hoje. Sai muito tempo de casa, mas eu sei, tem lágrimas sendo derramadas em meu favor.
E isso faz toda a diferença. Então, cuidado, pai e mãe, com essa tática infernal. Ah, meus filhos agora são grandes, já estão com 30 anos. Não me importa se eles estão afastados do Senhor. Clama, ora e busca todos os dias. Você sabe que o nosso adversário, ele está cercando. E ele quer levar os seus filhos para o inferno. Vigia. E não perca a conexão com os céus. Porque essa proposta continua, infelizmente, destruindo muitos lares. E você, pai de filhos pequenos, não abra mão. Não abra mão. Você que precisa ensinar a adorar. Você que precisa ensinar a orar. Você que precisa ensinar a ler a Bíblia. Você que precisa ensinar o seu filho a fazer um devocional. Guarda o coração do seu filho. Eu louvo a Deus, porque Moisés e Arão, conectados com os céus de novo, se posicionam. Não vamos abrir mão da nossa família. Todos nós precisamos junto ir para adorar ao Senhor. Glória a Deus. E claro, o inferno se posiciona, não aceita. E mais uma vez, Faraó diz que não, 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 e Deus tem que intervir. E lá vem, 8ª praga, praga dos gafanhotos, destrói as lavouras, acaba com o mantimento, um prejuízo incalculável em todo o Egito. Não! Trevas, dias de trevas, eles não conseguiam ver a palma na frente da mão. Luz havia apenas no povo de Israel, no povo de Deus. Não aguentando aquela situação, novamente então, o faraó diz, manda chamar Moisés. Êxodo 10, 24. Agora o faraó diz, vão, prestem culto ao Senhor de vocês, mas deixem aqui as ovelhas, os bois. As mulheres e as crianças também podem ir. Olha só. A tática da parcialidade. Tá bom, não aguento mais. Vão adorar o Deus de vocês, mas não adore com os bens não. Os bens vocês deixam aqui. Deixa os rebanhos aqui com a gente. Essa estratégia da parcialidade, o nosso adversário, ele tenta dividir a nossa vida com coisas que, não, aqui Deus se interessa. Ah, Deus se interessa pela sua adoração, Deus se interessa pela sua família. Agora, os seus negócios, o seu dinheiro, a maneira que você lida com isso, tem nada a ver com Deus. Vigia. Vigia o teu coração. Eu falei antes e eu repito. Ou é 100% do Senhor ou é nada. E se eu, de fato, me rendi ao senhorio de Cristo, todas as áreas da minha vida são do Senhor e interessam ao Senhor. Inclusive os meus recursos. Pastor Lediel, você está falando de dízimo e oferta. Também. Mas não é só disso. Você pode ser alguém fiel nos dízimos, que bom que seja. Faça a prova com Deus. Porque nesses 36 anos da minha vida, o quadro é o mesmo. Deus abençoa quem o honra com as primícias do dízimo. E pessoas que dizem, não, minha vida não preciso dar o dízimo, eu mesmo vou fazer aqui. São pessoas que eu conheço há 15 anos nessa igreja, enroladas financeiramente. Vive em dívida, diz que vai administrar o seu dinheiro, mas não tem a bênção de Deus. Mas escute isso, para dizimistas e não dizimistas, escute. Deus está interessado no que você está fazendo com cada centavo que Ele te entregou. Tem pessoas que acham que Deus está preocupado com valores monetários e não com o coração. E daí chega na igreja, não, vou deixar os 10% aqui, é meu dízimo, ó Deus. Ó. Mas a ganância domina o coração e a alma. E os 90% administra de maneira irresponsável. Muitas vezes, perversa e maligna.
Deus vai nos cobrar também os 90% que nós ficamos para administrar. Porque se a minha vida é do Senhor, aonde eu invisto o meu dinheiro precisa também glorificar ao meu Senhor. Quando eu não faço isso, quando eu quero tirar Deus dos meus negócios, da minha vida financeira, Deus não, aqui nesse quartinho é comigo, você está cometendo alguns pecados. Pecado da ingratidão. Você não entendeu que tudo que você tem é de Deus e veio de Deus. Não, pastor Lediel, foi eu que trabalhei para arrecadar esse dinheiro, é meu. Quem te deu o fôlego de vida? Quem que faz esse coração bater? Você está de pé porque tem energia. A energia que você tem veio do alimento que você nutriu, que foi a terra que deu. Quem fez a semente brotar esse alimento? Foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Como você. Um outro pecado além desse é ingratidão e a ganância. Andam junto. Não é grato pelas bênçãos de Deus, orgulhoso achando que Ele pode e sempre quer mais. Nunca está satisfeito. E claro, qual a consequência disso? Vive numa insegurança insana que judia a alma todos os dias. Escute isso, preste muita atenção nisso. Olha para o lado. Está aí, você nem precisa talvez acreditar no que um pastor está falando domingo à noite para você. Olhe para o lado, e você vai ver pessoas simples, que ganham um salário mínimo, fiel ao Senhor, coloca a cabeça no travesseiro, dorme em paz, está despreocupada, porque sabe quem sustenta é Deus. Vocês vão ver gente com milhões na conta bancária, não tem sono, não consegue dormir, sempre ansioso, preocupado, com medo. Porque nós não estamos falando de valores monetários. Quando se trata de dinheiro, nós estamos também falando de confiança. E quando você quer construir a sua vida em cima de si mesmo, dos seus méritos, é construir castelo na areia, porque existe só uma rocha sólida, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Proposta satânica, vai, mas mantenha a ganância no teu coração. Vai, mas deixa os seus bens na minha mão. Vai, mas essa área da tua vida é do Egito. Não permita que isso aconteça na sua vida. Mais uma vez, Moisés e Arão, não. Você não entendeu. Deus nos deu, nós vamos prestar um culto, nós vamos sacrificar animais ao Senhor, nós vamos sair com tudo. E daí a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e Faraó diz, não tem jeito. Chama Moisés e meio que quase que força eles aí. Êxodo 12:31 em diante diz, naquela mesma noite, a noite que o seu filho também morreu, o filho primogênito, o príncipe. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés, Arão e disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, você e todos os israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, leve os rebanhos como tinham dito, e abençoe a mim também. Até ele pediu oração. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse a sair do país, dizendo, todos morreremos. Olha só o pavor que estava esse povo. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento, carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas nas roupas, e os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios a prata e o ouro, bem como roupas. E o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Ei, olha que coisa linda, o agir do Senhor, quando você não cede às táticas do mal. Você é firme, você não negocia, você quer adorar,
Você quer adorar completamente, não com o pezinho no mundo, você quer adorar com a tua família, e você quer adorar com os seus recursos. O que acontece? Deus honra, Deus prospera. Deus, escute isso, Deus se vinga e faz justiça por você. Porque esse povo, durante anos, estava trabalhando como escravo, não recebiam dignamente. Agora o povo do Egito estava tão apavorado, que quando o povo de Israel foi saindo, e falou: vocês não têm alguma coisa para me dar não? Está aqui, ó, os ouros e as pratas todos os anos de trabalho escravo, agora estava ali, né, com juros ainda sendo devolvido a eles, o povo de Deus. E eles saíram então para viver uma nova experiência e adorar o Senhor.